Bom dia, que bom e que maravilhoso estarmos aqui mais essa manhã. A palavra de Deus diz: quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. O Senhor, Ele diz para mim e para você nessa manhã: quão bom e quão maravilhoso que nós marcamos esse encontro com Ele aqui nessa manhã, para buscar o direcionamento dEle para a minha vida e para a sua. Porque o direcionamento de Deus para a minha vida e para a sua é algo certo. É algo que quando Ele nos mostra, é para nos dar a vitória. E nós só não vamos obter a vitória se nós não seguirmos os conselhos de Deus. Ele nos aconselha todos os dias. Precisamos dar ouvido, estar atento a tudo aquilo que Ele está nos dizendo. Quando nós fazemos, Ele executa o impossível. E nós vamos ver e viver o melhor de Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Para ver, para viver e para fazer o melhor de Deus. É o que Ele tem para mim, é o que Ele tem para você nessa manhã. Em nome de Jesus. Soberano e amado Deus, Pai, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. Por isso rendemos a Ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, pois Tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Declaramos ao Senhor, Deus, o quanto nós Te amamos. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa ingratidão, a nossa falha, os nossos erros, mas também sabemos que Tu és um Deus misericordioso, amoroso e que nos perdoa quando arrependemos-nos dos nossos erros, das nossas falhas. Queremos pedir ao Senhor, Pai, perdoa-nos, Pai, porque são muitos os pecados, as falhas, os erros da Tua filha, dos Teus filhos. Cometemos muitos, Pai, muitas vezes até mesmo inconscientemente. E é só o Senhor para perdoar, porque é só o Senhor quem conhece o coração. Só o Senhor quem conhece o propósito da alma de cada um. Por isso nos instrua, Senhor. Nos instrua a fazer o bem. Nos instrua a andar, a viver e a praticar a Sua palavra, porque é dela que vem a vida. E nós queremos ter vida, mas vida no Senhor. Vida e paz em meio às guerras. Eu quero. E eu peço ao Senhor, derrame a paz do Senhor na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Vida e paz. E vida com abundância. É essa vida, Deus, que eu quero para mim. É essa vida que eu quero para cada um dos Teus filhos. No nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Ezequiel e hoje nós estamos no capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura no versículo 16. A palavra do Senhor vai iniciar. Filho do homem, com um único golpe vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Apesar disso, você não vai chorar por ela em público, nem vai se lamentar ou derramar lágrimas por ela. Sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro nem lamentação. Não use roupas de luto, não descubra sua cabeça, nem ande descalço,
não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. Anuncie as mensagens do Senhor ao povo pela manhã. Naquela mesma tarde, minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo que o Senhor havia mandado. O Senhor, Ele conhece a vida do teu filho. Ele conhece a minha vida. Ele conhece a sua vida. Ele sabe os sofrimentos, as dores, as lutas, as dificuldades, os momentos de alegria. Ele sabe de tudo. E Ele diz para mim e para você nessa manhã: eu estou chegando, filha, para dar um ponto final a tudo o que não está certo na sua vida. A palavra, ela nos ensina que ao fiel vai receber a coroa de Deus, o galardão, a recompensa. Sabemos que por muito tempo muitas pessoas vivem sofrendo. Por muito tempo muitas pessoas, elas são humilhadas, desprezadas, assim como Jesus. Muitos passam por coisas parecidas. Não podemos dizer que é semelhante ao que Jesus passou, porque nós não suportaríamos. E Deus deixou isso bem claro, que quando Ele procurou Ele não encontrou. Hoje, Ele ainda não conseguiu encontrar. Ainda está à procura. Mas nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você: eu ouvi todas as suas orações, todas as petições que você me fez, eu ouvi. E eu estou colocando um ponto final, onde muitas vezes você tinha colocado uma vírgula. Por isso, quando Ele inicia a leitura, Ele diz: Filho do homem. Eu e você somos filhos de um homem. Mas até mesmo este homem, que chamamos de Pai, é filho de Deus. Então todos nós somos filhos de Deus. Quando reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos esse Deus para entrar na nossa vida e pontuar tudo aquilo que precisamos que seja pontuado. Porque nós não sabemos de nada. Mas Deus sabe. Ele sabe de tudo. Aí Ele continua e Ele diz: com um único golpe vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Quantos são aqueles que só querem viver do prazer, da alegria momentânea? Porque o prazer nada mais é do que a alegria momentânea. Não querem compromisso com Cristo, não querem levar uma vida a sério com o Senhor. E quando eu e você, nós não queremos levar uma vida a sério com o Senhor, com certeza, Ele colocará um ponto final em muitas coisas em nossa vida. Aqui, nós estamos ouvindo relatos que ainda está relacionado com o fato que lemos ontem, que foi quando o homem viu as duas prostitutas e ele retirou as duas da prostituição e casou-se com ela. Ele casou-se com as duas, dando um lar, uma família e muito mais, dando a dignidade àquelas mulheres novamente. Mas o coração delas era um coração mau, era um coração perverso, que não queria se arrepender.
Então, o Senhor, Ele vem e Ele diz para aquele homem: eu vou dar um ponto final em tudo isso. E aí, Ele dá as instruções. Porque quando Deus fala comigo, quando Ele fala com você, Ele não diz, faça isso. Não. Ele te dá detalhes. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele é muito detalhista em tudo. Quando Ele me fez, quando Ele te fez, Ele colocou detalhes. Que quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele sabe quem é. Cada detalhe, cada marca, cada sinal, tudo foi pensado por Deus. Aqui a leitura continua e ela diz assim: apesar disso, você não vai chorar por ela em público. Entenda que o Senhor está dizendo: chorar não é errado. Errado é quem vai ver você chorando. Porque se for pessoas para rir da sua cara, não chore perto de pessoas que não vão entender as suas lágrimas. O Senhor está dizendo: se tiver que chorar, chore na presença de Deus. Se tiver que chorar, chore para mim. Conte para mim. Porque eu resolvo os problemas dos meus filhos. Ele continua e ele diz: nem vai lamentar ou derramar lágrimas por ela. Então, Senhor, Ele quer que eu e você tenha na nossa mente: se você pedir algo para Deus, você não pode voltar atrás. Porque é exatamente o que você está pedindo que Ele vai fazer. Então tome muito cuidado com o que você pede para Deus. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, Eliane, aprendi com Deus, é que se Ele tiver que matar, Ele mata. Mas eu preciso entender: se esse foi o meu pedido, eu vou responder na presença dEle por esse pedido. Porque tudo que sai da minha boca tem poder para ir e para voltar. E no grande dia, eu vou prestar contas com Deus por tudo que eu falei e por tudo que eu pedi a Ele para que fizesse para mim. Então nós não podemos pedir coisas e depois se arrepender. Nossas petições, elas precisam ser direcionadas. Por isso que a Bíblia diz que quando eu e você fazemos um pedido para Deus, nós não recebemos. Porque nós não sabemos pedir. E quando pedimos, atrapalhamos outro pedido. Muitas vezes pedimos e atrapalhamos o plano que Deus tem, que é perfeito. Isso é a única coisa que não pode acontecer. O meu pedido se chocar com a vontade de Deus. Porque eu não vou receber. Então o Senhor, Ele está dizendo: tome muito cuidado com o que você vai pedir. Mas depois que você pedir, não se arrependa. Porque quando eu venho para colocar um ponto final, é um ponto final que vai ser colocado. Ele continua e ele diz: sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro nem lamentação. Não use roupas de luto, não descubra sua cabeça, nem ande descalço. Não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. Há muitos que se dizem seus amigos, quando na verdade só querem saber o que está se passando na sua vida. E você precisa prestar muita atenção
à sua volta. Porque a falsidade, ela é algo que ronda a vida do ser humano. A inveja é algo que ronda a vida do ser humano. Mas ela só entra na sua vida se você não fizer o que Deus está te orientando. Ele te orienta todos os dias. Aqui, ele dá todas as instruções a este homem, reconhecendo, você fez o que era bom e justo. Você acolheu, você deu o que você tinha, mas ela não quis, elas não valorizaram. E aí o Senhor diz, eu até entendo, em outras palavras, é claro, nas minhas palavras. O Senhor, Ele diz, eu até entendo que você sente amor por elas, mas esse amor vai acabar. Ele vai ter que sumir, vai ter que se esfriar. Porque elas vão morrer. E você não vai chorar. Se tiver que chorar, faça como Jesus te ensinou. Entre no quarto, feche a porta e chore lá, sozinho, você e Deus. Não é para ninguém saber o que está acontecendo na sua vida. Não é para ninguém saber o que eu te dou e o que eu deixo de te dar. Porque tem coisas que tem que ser eu e Deus, você e Deus. Outros não podem ficar sabendo, para que a inveja não seja a podridão dos seus sonhos. Aprenda a ficar calado. O que Deus te mandar fazer, faça. O que Deus te mandar parar de fazer, pare. Ele sabe o que é melhor para você. Em todo o tempo. Aqui ele continua e ele diz, anuncie a mensagem do Senhor ao povo pela manhã. É uma ordenação que Deus deu a todos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, ele já está condenado. Mas aquele que não crê, ele que está se condenando, não se arrependendo. Porque se ele se arrepender, Deus é misericordioso com ele. Aí é cada um com os seus atos e com as suas ações. Aqui o Senhor finaliza e ele diz assim, naquela mesma tarde, minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo que o Senhor havia mandado. O Senhor, Ele sempre nos avisa antes de acontecer algo na nossa vida. Principalmente quando é uma coisa muito drástica, uma mudança muito radical. Ele sempre vai nos enviar uma palavra para dizer para mim e para você, ó, está para acontecer. Vai acontecer algo. E quando tudo isso acontecer, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Porque Deus, Ele não manda uma profecia sem lhe dar os detalhes para você tomar posse daquilo que Ele está dizendo. Aos nossos olhos, pode até ser uma coisa ruim, mas isso é os nossos olhos. Deus, Ele não vê as coisas como nós vemos. A maneira que nós olhamos é a maneira que nós iniciamos a leitura. Olhamos com prazer, para o prazer, para a alegria momentânea. Mas Deus, Ele olha no eterno. Algo que você possa desfrutar aqui, mas não vai te impedir de receber o seu galardão eterno lá no céu. Deus, Ele une a sua vida abundante na terra com a sua vida eterna lá no céu. Eu e você não conseguimos fazer isso. Por isso é muito melhor confiar em Deus e deixar os prazeres momentâneos para lá.
fazer com que Deus cumpra o plano da eternidade dele na minha vida e na sua vida. Então, hoje, o recado de Deus para você: cuidado com os que estão à sua volta. Muitos daqueles que riem com você, você não sabe o que estão dizendo, falando, pensando e fazendo por trás de você. Então o Senhor está dizendo para você: tome muito cuidado. Porque aqueles que muitas vezes você valoriza, confia, pode ser Ele que pode te golpear. E o Senhor está dizendo: você não vai sofrer por isso. Você vai levantar a cabeça e vai viver como se nada estivesse acontecendo. Eu não permito nem mesmo que você chore por aqueles que eu afastar de você, porque eu sei o que é melhor para você. E aqueles que me buscam, aqueles que perdem a orientação de Deus, eles não são desamparados. Isso você precisa guardar na sua mente. Eu e você, nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus, que é o nosso Pai, que cuida dos nossos interesses aqui na terra e lá no céu. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, que o Senhor fez, que o Senhor faz, que o Senhor tem feito, Pai. Tu és maravilhoso, um Deus todo-poderoso. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e o consumador da nossa fé. Oh Deus, obrigado por cada instrução, por cada palavra. Sabemos que em primeiro instante até parece ser algo tão duro, mas não é. É a verdade. Quantos são aqueles que se sentam com a gente e falam às nossas costas coisas tão terríveis? E o Senhor sabe. E o Senhor está se aproximando de nós para limpar, para tirar, para arrancar tudo aquilo que não traz proveito, tudo aquilo que não está somando, tudo aquilo que está desagradando ao Senhor. Tem liberdade, Deus, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. Pode limpar, Senhor Jesus. Pode limpar todas as áreas da nossa vida. Porque nós queremos um espiritual limpo, branco como a neve. Que o Senhor cumpra, Deus, o Teu querer, a Tua vontade na nossa vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Sempre que eu e você recebemos um recado da parte de Deus e entendemos que esse recado também ajudará outras pessoas. Assim, quando eu e você compartilhamos, nós estamos evangelizando. E quando eu e você evangeliza, estamos agradando a Deus e ajudando o nosso próximo. E assim, eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.